Nós vamos nesse momento respirando bem profundamente e pedindo aos guardiões, esses amigos tão queridos, que adentrem o nosso lar, dando a permissão a eles para que com tochas, espirais, redes em forma de tala metálica, possa trazer toda a proteção que cada um de nós necessitamos. Nós vamos buscar essa união, essa percepção com o nosso dirigente, Luiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de amor e de luz, de fé e de paz, de serenidade e equilíbrio. Nós vamos assim expandindo o nosso coração, expandindo a nossa consciência, para que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, serenidade e muita fraternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós paramos, é nesse passo que haveremos de ter muito esclarecimento e compreensão com os médiuns da Seara. Preparam-se por décadas visando ao desenvolvimento das qualidades morais e mentais. E há quem queira ser Chico Xavier da noite para o dia, alegando que já se encontra na prática mediúnica há muitos anos. Falta bom senso e informação. Porque falta muita coisa, muita coisa, muita coisa para chegarmos próximos de Chico. O que eu percebo é que as pessoas querem ser Chico pelos efeitos, os fenômenos mediúnicos que ele fazia, mas poucos querem ser Chico pelo ser humano, pelo espírito elevado que ele era. É verdade. Então todo mundo quer levantar a mão e as coisas saírem voando por aí, materialização, psicografia, psicofonia, psicometria, esse tipo de coisa. Que era um fenômeno mesmo, né? Que é o fator. Agora, quando fala de todos os exemplos de humildade e de amor que ele deu, as pessoas não falam tanto assim. É que nem assim, ele conta, né? Quando ele não estava bem, ele estava dentro da favela. Ele estava trabalhando dentro da favela porque era dessa forma que ele se sentia melhor, ele se sentia acolhido, olhando o outro que realmente necessitava. Então, mesmo ele necessitando de auxílio, ele ia ao trabalho. Ele não parava. Ele ia trabalhar. Então, é um aspecto realmente, né? E não ficava deitado. E nem ficava procurando um centro espírita para alguém dar um passe nele, né? Também. Ele ia ao trabalho. Mesmo o tipo de vida que ele levou, né? Sem nenhum luxo, nem nada, casa aberta sempre para todo mundo que chegava lá. Esse é um aspecto. É. Esse é um aspecto, mas acho que assim, eu acho que tem muito do sentir, que talvez a gente não compreenda porque a gente não conheceu o Chico. Eu não conheci Chico pessoalmente, mas aqueles que conheceram sempre falam daquilo que ele passava, do magnetismo dele, daquilo que ele envolvia. Se a gente imagina Jesus tendo todo esse magnetismo, né, que é muito maior do que Chico, Chico também tinha. Era algo que amparava e fortalecia. É diferente da gente. Por isso que ele podia fazer tanta coisa. O magnetismo dele era diferente, é diferente do nosso. Mas esse magnetismo não foi dado junto com a mediunidade, foi conquistado com a elevação espiritual dele. Né? É isso aí. Porque ele veio como médium tarefa. Ele não veio como... ele veio tarefeiro, ele foi aprimorando, ele foi conquistando. Ele teve mediunidade de tarefa que nem a gente. Só que ele conquistou. Ele teve as conquistas dele. Ele veio realmente pronto para se transformar. Essa é a grande diferença. Mas a mediunidade de Chico começou tarefa. Não começou natural.
Começou a tarefa. Vamos lá? Algo mais? Eu anotei mais de uma página depois. Bom, se ninguém tem, então bora. Eu anotei naquele parágrafo que começa assim: nosso compromisso, José Mário. Tá? Tá. Eu também tinha marcado isso. Nosso compromisso, José Mário, deve ser com a verdade e não com gostos ou entendimentos pessoais de uns de uns ou outros. Se tomarmos conhecimento de algo que reflete a verdade em favor de quem vem na retaguarda, é nosso dever de divulgar. Ele não fala que a gente pode divulgar, ele fala que é o nosso dever divulgar. Então, a gente tem que colocar para fora de nós aquilo que a gente entende como verdade, como verdade. É colocar para fora, não é impor, né? É colocar para fora a verdade e juntar com a verdade dos outros para a gente construir uma verdade melhor, né? Porque a verdade verdadeira só Deus conhece. Eu anotei o próximo parágrafo também. Então vamos. Além do que, independentemente disso, está reservado a todos o direito de aceitar ou não uma ideia. Faz parte da caminhada, assim como a cada um está reservado o direito de se expressar no que acredita. Inaceitável é o clima antifraternal, especialmente em ambientes cuja proposta é ampliar o exercício do amor e da espiritualização do ser. Essa é uma coisa bacana, porque é uma dificuldade do ser humano, né? Quando tem uma verdade, querer impor essa verdade ao outro, né? Então aqui ele fala logo de início. Está reservado a todos o direito de aceitar ou não uma ideia. Faz parte da caminhada. Assim como a cada um está reservado o direito de se expressar no que acredita. Isso é uma coisa que a gente precisa ter no nosso coração para que a gente não seja fanático, né, por uma ideia que a gente nem sempre sabe se ela é a mais perfeita, né? É por isso que, assim, eu acho que se a gente for analisar todos esses anos de doutrina, de espiritismo, é um desenvolvimento, é essa expansão realmente dessa consciência. Se a gente for olhar há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente tinha ideias totalmente diferentes do que a gente tem hoje. A gente foi expandindo, a gente foi caminhando, a gente não consegue. É diferente do que era quando a gente fez. Iniciamos, demos o primeiro passo, lemos o primeiro livro de romance e o que nós estamos agora. Não é que a gente andou muito, mas a gente expandiu diferentemente. Conseguem compreender? E o que vocês acham disso? Que, independente do que a gente acha certo ou errado, né? A gente tem que respeitar e tentar avaliar, né? Se, de repente, aquilo que o outro está nos expondo, que as suas ideias, os seus entendimentos possam agregar aos nossos, né? Sempre. Eu acho que assim, Tem que estar aberto, né? e aquilo que assim, às vezes o que vai ser bom para o outro não vai ser bom para mim. E vai estar tudo certo. Não vai estar errado. O outro vai andar por aquele caminho seguro, vai estar feliz, mas o meu é um outro lugar. E vai estar tudo certo, não tem nada errado. Só tem que respeitar, né? Só o respeito. Quando a gente trabalha com respeito, eu acho que assim, onde há o respeito, onde há essa aceitação, onde a gente tem equilíbrio, a gente consegue tudo. A gente anda, né? A gente busca o progresso.
Agora, quando a gente não consegue, aí onde que a gente vai se batendo? Aí a gente volta às nossas ervas daninhas, né? Que a gente vem conversando há tantos e tantos livros, né? A gente volta a trabalhar aquilo que a gente já sabe que a gente tem no nosso ego, nas Posso nossas falar uma coisa? dificuldades. Posso Pode, falar uma Marta. coisa? Eu acho que a expansão de consciência é normal em todos os mundos, porque se nós formos pensar, nós viemos para melhorar, certo? Pode ser que a gente Certo. saia até pior, mas o objetivo é melhorar. Então, eu vejo que se a gente for observar as épocas passadas, tudo mudou e tudo muda. Então, e tem mais um fator ainda. A gente percebe que os espíritos que chegam, eles estão mais evoluídos. Então, eu acho que a meta, né, de tudo isso, por isso que eu acho também que o espiritismo no começo, ele era, assim, ele tinha noções básicas, etc., mas era muito fechado. Hoje não é mais por quê? Porque há uma expansão natural de consciência dos seres humanos. E se você realmente quer o bem, você atua nesse sentido. Isso que eu penso, ok? É uma realidade mesmo. Se você se você se abre, você consegue. A questão toda é, no final desse parágrafo ainda está escrito assim, inaceitável é o clima antifraternal, né? E aí, se a gente for olhar o mundo hoje, a gente está vendo muito disso, né? E aí, baseado no que a Marta falou, se a gente percebe que o mundo está evoluindo, como que a gente vai explicar esse clima antifraternal que está disseminado no planeta todo, né? Aí a gente tem que lembrar do que foi dito para a gente, que na época, no momento da transição planetária, todos os espíritos teriam a oportunidade de se redimir para poder continuar na Terra de regeneração. Oportunidade, mas pelo livre-arbítrio eles vão escolher sim ou não. Então esse clima antifraternal são aqueles que ainda não conseguiram ter essa expansão de consciência e conviver com a ideia diferente do outro. A gente vê hoje em dia, no mundo, que uma pessoa fala uma coisa com uma vírgula diferente do que a outra acredita, já existe um clima de disputa, de inimizade, de radicalização que leva o planeta a ter esse, Essa vibração. essa vibração, né? Essa psicosfera pesada que a gente está sentindo hoje em dia, né? Não existe fraternidade, o que existe é disputa. Disputa para quem tem a verdade, né? Como era antigamente, né? Na época dos coronéis, né? Eram eles que mandavam e o povo seguia. E aí hoje ainda se duela dessa mesma forma. É verdade. A verdade deles que era verdade, né? Era o que eles falavam e achavam que era o certo, era aquilo. Era aquilo, né? É, Então, todo mundo tinha que acompanhar. mas essa questão do duelo, né? Você falou no passado, né? É, Né? E são os espíritos que estão encarnando agora, estão trazendo esse duelo à tona de novo, né? é. Não é mais duelo com armas, ou nem sempre é com armas, mas é com palavras e ideias, né? Ideias. E aí traz todo esse tumulto, traz todo esse desgaste. A questão toda é como que a gente se coloca perante a isso, né? A gente também duela com as nossas ideias? A gente procura impor a nossa ideia? A gente procura controlar os outros para que eles se adequem àquilo que a gente pensa? Eu acho que Acho essa que é a a gente, reflexão que a gente precisa tirar de tudo isso daqui, porque senão a gente está filosofando, a gente está falando do outro, né? Do outro, é. Até quanto eu tenho disso dentro de mim? Eu tenho vontade, né? Até quanto o controle me chama a atenção, né? Então, são reflexões. É. Bora? Algo? Eu marquei o parágrafo seguinte.
Tá bom, leia. Que importa? O silêncio nesse tema é muito mais nocivo que quaisquer rótulos que nos enderecem. O Cristo foi taxado de louco pela humanidade. Que nos resta então? Se disserem apenas isso de você, estará de bom tamanho. Ser chiquista, isto é, seguir as ideias e o exemplo de Chico Xavier, é algo elogiável. Aí, só quis ler isso aqui por causa de dizer que se Cristo foi chamado, né, de louco, qualquer coisa parecida elogio para a gente. Eu acho que a última frase que você leu é uma coisa interessante, né? Porque ser chiquista, isto Ser é, chiquista, seguir as ideias e o exemplo de Chico Xavier é algo elogiável, né? elogiável. Por quê? Porque com certeza ele está na nossa frente. Muito. E se a gente seguiu a forma como era, como pessoa, não como médium, mas como pessoa, significa que a gente consegue dar um passo mais para frente, né? Para aqueles que dizem que Jesus está muito longe, Chico estava muito mais perto, né? É. Chico está. Ó, Algo aí, mais? Aí depois eu só marquei. Aqui. Aqui fala de Chico, né? Observe José Mário. E aqui. Ninguém tem mais nada escrito? Vamos para capítulo 6, então. Não tem nada. Ninguém anotou mais nada neste capítulo. Nessa página, não. Na próxima página. Eu marquei na página seguinte, imagine um círculo como sendo o espiritismo. Também? Me marquei esse também, pode ler, Lenda. Marquei também. Imagine um círculo como sendo o espiritismo e seu conjunto de ensinos. Agora imagine outro círculo tangenciando-lhe a margem como sendo o espiritualismo. Outro, criando uma interseção entre o círculo do espiritismo e do espiritualismo. E um quarto, completamente distante e sem contato algum. Esses três círculos são as ideias chamadas de espiritualismo, isto é, as que tratam de uma realidade além da matéria. Temos, porém, pontos de contato entre espiritismo e diversas crenças e pensamentos. Algumas chegam mesmo a essa interseção harmônica com as ideias fundamentais da doutrina. Algumas ideias também voltadas para o estudo da alma, entretanto, são demais fantasiosas e até nocivas ao bem-estar humano, e estão totalmente contrárias à proposta cristã espírita. Esse é o quarto círculo. Eu não entendi. Vai lá, o engenheiro. Vamos lá, um círculo em cima de outro círculo com uma intersecção. Tem lado que encosta, tem lado que não encosta. Como? Na realidade, isso daí está falando da teoria dos conjuntos, né? Ele fala assim, ó, imagine um círculo sendo o espiritismo e seu conjunto de ensinos. Agora imagine outro círculo tangenciando-lhe a margem como sendo o espiritualismo, ou seja, o espiritismo e o espiritualismo. Ah, sim. Assim, Isso, lado a lado. Eu estava pensando tangenciando. assim, ó, envolvendo o Não, outro. é tangenciando, né? É isso que eu entendi. Outro criando uma intersecção entre o círculo do espiritismo e do espiritualismo. Ou seja, tem um outro que vai fazer assim com eles, né? Assim, ó. Ele pega um pedaço de Vão cada se um. cruzar. Vão se Um com cruzar. eles. Isso. Aí você vê, o espiritismo e o espiritualismo não têm ideias idênticas, tá? Não.
Esses 3 ciclos são as ideias chamadas de espiritualismo, isto é, as que tratam de uma realidade além da matéria. Ou seja, se você juntar tudo, ele vai estar cuidando de ideias que falam de espiritismo, sobre a vida depois da morte, a vida além da matéria, tá? Então, se você imaginar isso. Aí ele fala assim, tem um outro 4º círculo. Ele fala que algumas ideias também voltado para o estudo da alma, entretanto, são demais fantasiosas e até nocivas ao bem-estar humano, e estão totalmente contrárias à proposta cristã espírita. Esse é o 4º círculo, ou seja, é alguma coisa que é tão fantasiosa que não fala de nenhuma das outros 3 círculos. Entendeu? Então, aqui dá para entender que são vertentes. São vertentes diferentes. Você vai abrindo vertentes. Umas têm coisas em comum e as tem outras... uma que é completamente fora de tudo que... Isso. E aí, essa é a dificuldade que a gente sente quando a gente fala assim, eu vi na internet. A internet, grande parte daquilo que tem na internet faz parte do 4º círculo. E aí, se a gente não utilizar a nossa razão, a gente vai começar a acreditar em coisas que não tem nada a ver. Se a gente não tiver essa parte da doutrina muito forte dentro da gente, né, a gente entender, eu entendi a doutrina, eu vou sair um pouco dela, mas só para ganhar mais coisas, mas se eu não tiver, eu vou me perder, porque eu vou ir para o imaginário, que aí eu posso seguir qualquer outra coisa. Ali ele fala, Chico conseguiu manter-se nessa essência, trouxe novidades, ampliou horizontes, mapeou a vida espiritual, abordou o metafísico, colocando como núcleo de toda a sua obra o nosso aprimoramento, a mensagem moral do Evangelho. Então, ele não saiu do básico, ele só veio exemplificando, dando exemplos e trazendo essências daquilo que era lá de Kardec. Entendeu? Agora, tem uma coisa que é muito importante nisso daqui a gente leu, que principalmente aqueles que estão junto com a gente, mas não fizeram escola, não estudaram o espiritismo, precisam fazer. Você utilizar a razão para poder identificar o que é certo e o que não é certo naquilo que você lê na internet e mesmo alguns livros, precisa de uma base, aquilo que a gente chama de base doutrinária, tá? Por quê? Porque senão como é que você vai comparar o que você está lendo com aquilo que a gente sabe que é certo? Por exemplo, as 5 obras, né? Então, nós estamos trabalhando nos nossos encontros o autoconhecimento e a expansão da consciência, não é verdade? Tudo isso que está aqui está falando ao nosso coração, ou buscando falar ao nosso coração e não à nossa razão, não é verdade? Então, a gente está trazendo livros que são indicados pelos nossos mentores para que a gente possa trabalhar em cima de alguma coisa verdadeira. Quando a gente vai para a internet e começa a ler, nós estamos pegando qualquer coisa, né? E como que eu vou saber se aquilo é certo ou errado? Só estudando. É por isso que é muito importante aquilo que a gente escuta lá na Casa do Consolador, que o que a gente precisa fazer é o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. Porque sem o conhecimento, você vai como um cego tateando o caminho, né? E de repente você está caindo no abismo e você nem percebe. Tá? Então, é muito importante a leitura de livros que a gente sabidamente tem a ciência de que eles são livros que dizem a verdade, que não trazem embustes, né? Então, que a gente tome muito cuidado. Não é tudo que tem na internet que a gente deve acreditar de olhos fechados, tá bom, gente? A gente tem que levar Sem conhecimento, a gente não tem nem como comparar, como pensar, né? Como analisar uma coisa que chega para a gente, né? Não tem conhecimento nenhum. Tem base, uma base, né? Uma base. Se a gente não tem conhecimento, a gente vai comparar com os nossos valores. E nessa hora, o homem velho vai falar alto. E a gente vai continuar com os valores errados, né? Sim. E aí, esse é aquilo que fala, né? A gente tem que
essa era a preocupação de Bezerra, é despertar esse sentir, para que a gente comece a ter também esse despertar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente assiste, naquilo que a gente vai procurar. Tá? Ó, falando sobre isso que a gente acabou de comentar. Enquanto se debate no movimento espírita se uma obra é ou não espírita, pelo fato de apresentar novidades e assuntos ainda não examinados, devemos focar sempre em analisar seu caráter educativo e espiritual. Certo. Por isso que foi importante aquele estudo que a gente fez da imersão doutrinária. Porque ali a gente viu rapidamente tudo que se vê numa escola de aprendizes do Evangelho. É claro, tudo aquilo merece aprofundamento, mas aí cada um precisa fazer o seu trabalho. A gente não pode esquecer que as oportunidades de estudo apareceram na nossa vida várias vezes e a gente nem sempre aproveitou essas oportunidades. Então a gente tem que fazer um trabalho urgente de tirar o atraso, né? Verdade. Algo mais, gente? Eu acho que é legal aqui, ó. Chico foi de uma filtragem incomparável. Inácio e os médiuns que com ele sintonizam fazem o melhor que podem. Tivéssemos instrumentos com mais nobres condições e faríamos algo melhor. Algumas considerações podem ser feitas sobre a roupagem anímica que os médiuns têm usado. Teríamos sugestões sobre a forma, todavia os resultados são animadores. Quantas ideias, nossa avaliação é muito positiva sobre o que se tem obtido. Então, assim, a gente já está vendo que assim, lá há 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, ele já tinha uma expectativa de que melhoraria essa parte mediúnica, que a gente realmente se abriria para isso, né? Os médiuns de psicofonia, quando ali estivessem trabalhando, é assim que eu vejo. O que foi? Eu enxerguei numa frase aqui. O que você se enxergou numa frase? Me conte. Ouvindo tudo em absoluto silêncio até então, o próprio doutor Inácio, que não perdia tempo para fazer uma brincadeira, se autodenominou: sou um destruidor de ilusões. Na minha terra, o apelido para isso é chato de galocha. Por que você se sente um chato de Não, galocha? porque todo mundo fala assim, não, porque eu estou dando meu passinho. Eu falei assim, não, você está se controlando. É verdade. Sempre puxando a gente. Às vezes as pessoas, eu sei que assim, elas ficam chateadas com isso, né? Que a gente sempre fala assim, ó, mas essa é a nossa realidade. A gente já deu o passo? Perguntando, é uma pergunta. A gente já deu o passo? A gente se conhece o suficiente? A gente tem esse autoconhecimento? A gente está pronto? Não, a Eu acho gente que está... para conhecer, para aprender, para buscar, mas eu não me sinto pronta. Estamos buscando. Engatinhando. É. Ok, mas para isso é necessário o quê? A nossa transformação. Autotransformação, autoconhecimento, né? Senão não adianta nada. Fica só na teoria. Vai ficar sempre Quando igual, ele fala né? que ele é o chato de galocha, o que que a gente tem de experiência? Que todo mundo que começou a andar parou. Não foi. Porque ficou no passinho. É isso que ele quer dizer quando ele... O que eu vejo, assim, Entendeu? não podemos falar de todo mundo, porque toda vez que a gente generaliza, É a gente ruim. está cometendo erro. Né? Mas grande parte das pessoas que eu fui dirigente deu passos legais, quer dizer, vamos mudar a fala, né? Passos, né? Na realidade, o que a gente está fazendo
virando para a direção que a gente tem que caminhar. A gente ainda não está caminhando totalmente, né? A gente está se preparando para isso. Tá se preparando. Mas o que eu vi é que as pessoas, durante a escola, estavam nessa buscando essa direção de uma forma muito forte, né? Mas quando pararam de ter reuniões como essa daqui, ou como uma escola onde que se fala semanalmente ou diariamente sobre as mesmas coisas que nos ajudam a, cada vez que a gente está saindo da direção certa, voltar para a direção, as pessoas param e começam a olhar para o outro. O que significa isso? Não, porque o outro faz isso, aquele faz aquilo, aquele outro faz aquilo. E aí não tem crescimento, porque está mais preocupado no que está acontecendo fora do que dentro. É por isso que a gente o tempo inteiro fala, é por isso que toda hora que alguém fala assim, não, porque eu já estou dando o passo, eu falo assim, gente, Melhorzinho. nós estamos se controlando. E isso é bom, mas não é só isso. Não é só isso. Manter o controle é excelente, porque já está demonstrando para a gente que aquilo já não é mais importante. E manter o controle significa eu estou me treinando para que no futuro eu não faça mais isso, sem precisar pensar. Entendeu? Então, manter o controle é muito importante. O que a gente não pode é simplesmente estacionar nisso. Está analisando, porque manter o controle significa que aquilo que nos movimenta, que nós temos lá dentro, ainda não foi modificado. Vocês concordam comigo? Porque se tivesse Sim. modificado, eu não precisava me controlar mais. É Não é isso? verdade. E o que a gente chega à conclusão também? Que as reuniões como essas aqui são muito importantes que aconteçam. Sempre. Sim. Porque, né, o Sérgio disse que quando parou, as pessoas começam a desvirtuar, né? Então, isso sempre é para manter a gente no caminho e a gente estudando e indo para frente. E por que que isso acontece? Quando você está num grupo, quando você está num estudo, puxando estudo de livro, você puxando estudo de cursos, você tem uma egrégora. Os espíritos estão ali a te ajudar. Depois eles se afastam porque aquilo, ó, nós te ajudamos, te demos todo o apoio, agora você precisa andar, né? Você precisa exemplificar aquilo que você aprendeu. E aí onde que a gente fala assim, não vai, porque não está na essência, está no início. Então é aonde que a gente precisa retornar para começar tudo de novo. Sim. É como se a gente tivesse assim, em treinamento, entendeu? Ó, vamos. Não é como. Nós estamos em treinamento. Em treinamento, entendeu? Então, mas um treinamento diário e eterno, né? Sim. A gente também tem que... Mas olha como o que a gente estuda aqui é importante. Porque nós ficamos meia hora juntos aqui, certo? Durante 4 dias por semana. E isso é tão forte dentro da gente que está causando transformação na nossa vida. A nossa vida está se transformando. Nós estamos pensando diferente, nós estamos nos observando de forma diferente, nós estamos buscando controlar os nossos maus pensamentos, os maus ímpetos, né? Sim. 4 dias por semana durante meia hora. Durante o resto do tempo, a gente sempre está sob efeito daquilo que o mundo está vivenciando, que é aquilo que eu falei agora, né? Então, o que nós estamos vendo aqui é tão importante para nós que faz com que a gente, ao longo dos outros períodos, a gente fique o tempo inteiro lembrando dessas coisas. Então, está tocando o nosso coração. E isso é muito bom. Significa que, nesse momento, essas ideias que nós estamos discutindo aqui, conversando aqui, elas fazem muito sentido para a gente. E a tristeza que a gente sente muitas vezes é porque a gente queria que o mundo inteiro tivesse nessa mesma vibe, né? É verdade. Mas a gente aprende aqui, faz morada no coração da gente. É isso aí. É isso aí. Isso traz calma, mas tem o mais. É o início. A chapa de gaúcha. É o início. E assim, e a gente vai... É o início, sabe por quê? Porque assim, gente,
Para a gente se perder é fácil. Muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Para a gente se perder. E assim, a gente sente, cada vez que a gente fala isso, a vibração, o quarteirão vem. Do tipo assim, ai, vocês nunca estão satisfeitos. Não, a gente não tá satisfeito com a gente, né? E assim, é no sentido assim, é lutar um dia de cada vez. Quando você vai para algum lugar e chega lá, você fica satisfeito que você chegou, né? Aí você não Sim. chegou onde que você queria. É por isso que a gente nunca pode estar satisfeito, porque senão a gente para de crescer. Bom, gente, nós paramos em trabalho árduo, doutor.